Tem um outro exemplo também, Lu, que a gente pode falar, que é paciente com paralisia cerebral, que já Eu aconteceu, tive já aconteceu comigo, eu já era comigo também. estagiária na época, e aí eu recebi um paciente, aproximadamente 6 ou 7 anos de idade, ele tinha tido paralisia cerebral, usava, né, era cadeirante, estava acompanhado da mãe, mas Ah, ele não tinha um suporte suporte cervical, aqui, então ó. ele Não ficava, ficava né, retinho. ele não ficava com o seu pescocinho esticado. E a requisição isso foi na época na faculdade, a requisição era para realizar uma radiografia panorâmica. Panorâmica. Bom, E aí, era um dá equipamento para bem realizar? antigo que a gente tinha na faculdade, isso, né, na minha época lá. Então, era um Ah, equipamento que já nossa, era época. bastante antigo e eu já era, na verdade, eu já era estagiária, eu estava no doutorado na época quando eu recebi. Então, eu já tinha um nível de percepção diferente do que quando eu estava na graduação. E aí a mãe era muito Experiência. solícita, tranquila, né? A gente baixou a equipamento e coisa e tal, mas quando eu percebi que ele não tinha a A questão cervical, estabilização. a estabilidade, eu percebi que não ia conseguir fazer o exame, pelo menos não naquele equipamento, não aquele exame. A mãe até se prontificou. Não, eu fico com ele no colo Segurar, e eu né? seguro o pescoço. Ela foi muito, assim, muito, né, solícita. Mas quem conhece a técnica panorâmica sabe que isso não vai dar certo. Impossível. Por quê? Porque quando a gente segura, se a mãe fosse segurar pelo pescoço, o feixe de radiação tem que vir Ia de passar baixo para cima. A gente falou disso até ontem também, né, na outra na live. live. E aí os dedos da mãe iam Ia sair no aparecer. exame, iam atrapalhar a visualização. Então, Então a, eu nem tentei porque eu já sabia que não ia dar certo. a própria Então aí a técnica gente impede, né? descartou essa possibilidade, né? Existe um equipamento, Karina tá Caína tá perguntando. perguntando. Kaina, o que é que acontece? Eu já vi alguns equipamentos no mercado que tem um suporte estabilizador da cabeça, que a gente passa uma fita Uma ao fita. redor da cabeça e ela fica. Legal, dá para fazer. Isso para qualquer paciente, mas principalmente para um paciente como esse, melhor É. ainda, tá? Eu tô falando de um equipamento que eu tinha que era super velho, analógico, não tinha recurso nenhum, era da Faculdade Federal da época que eu estudava. Então a gente não conseguiu adaptar para essa criança em específico. Mas hoje em dia, alguns equipamentos já têm uma estabilização de cabeça um pouco melhor e a Melhores. gente pode tentar, né? Observar De- direitinho. Agora, esse que tem a fita é um velcro. Esse é maravilhoso para essa situação. Eu sei que É alguns fácil de equipamentos usar da Kodak tem. E tem duas hastes assim, e aí você e consegue ele tem a fitinha. circundar e fica direitinho. Se eu não me engano, o Eagle também tem essa possibilidade. Hoje a gente está falando várias Tem marcas, mas várias, não várias, estamos várias, ganhando várias. nada. E aí, voltando para o menininho Da paralisia da cerebral. paralisia, Então, eu não consegui ir naquele equipamento que a gente dispunha ali na época. E como o paciente ele era da própria faculdade, eu falei com a aluna que atendia ele na pediatria e era para visualizar, não me lembro se ele estava com a retenção prolongada de tecidos, eu não me lembro direito, mas era uma questão envolvendo o 1121, né, que ele ainda não tinha erupcionado. E aí esse menininho, né, eu parti para uma periapical porque a aluna tinha me dito, vamos ver a situação, por que o 1121 dele está muito retido. Eu falei, pronto, vamos fazer uma periapical, vamos tentar, porque a periapical, a mãe sentou, colocou ele no colo, segurou a cabeça, segurou o ou filme, seja, muito mais rápido, os dedos para trás, e aí a gente conseguiu obter uma imagem muito isso. boa até, Então, mas a ó, gente precisou fazer essa adaptação técnica de acordo, né, com o que o dentista também informou para a gente. Então, isso é uma ent- possibilidade que a gente pode fazer nesse tipo de paciente ou em outros também.